Opa, a nós aí de volta. Hoje é dia 3 de agosto de 2024, último sábado antes do início das aulas. Ainda temos amanhã, tudo isso para preparar, né? Temos amanhã para preparar. Muito bem, estamos aqui, é o nosso 22º encontro e hoje a gente vai discutir o texto do Bauman e do Donskis, Mal Líquido, Vivendo um Mundo Sem Alternativas, que foi o texto escolhido pelo Alisson, que é o primeiro capítulo do livro Mal Líquido. Legal. Muito bem, estamos aqui, Michele e Alisson. Alisson, você quer compartilhar alguma coisa ou você vai falar? Não, vamos indo aí. E assim, se eu me tornar muito cansativo, vocês dão um toque aí e tal, porque esse livro aí é um livro que vem fazendo parte dos nossos estudos lá, principalmente onde a gente trabalha, que nós utilizamos o medo líquido e vida líquida durante a pandemia para produzirmos textos, que naquele momento lá os professores se sentiam muito agoniados, que era um momento que os estudantes não conseguiam entrar nas plataformas, e a gente começou a estudar o Bauman para dar alguns caminhos lá e alguma tranquilidade para os docentes que naquele momento estavam se sentindo muito agoniados. E a partir disso, nós prosseguimos aí com o Bauman. Nós escrevemos um texto baseado nele, principalmente com o livro lá, os dois outros livros, né? Não os dois primeiros, mas os dois primeiros, os dois outros livros dele, Vida Líquida e Medo Líquido, porque é uma série que ele vem produzindo aí. Esse mal líquido, eu me desafiei a lê-lo agora, né? Com esse para o grupo, para apresentar no grupo, mas eu não havia lido ainda ele. E aí nós ficamos com o capítulo um. E aí eu fiz 23 lâminas. Por que eu não passei as lâminas para vocês? Porque tem muito comentário aqui que eu fui colocando, e não sei se o pessoal ia entender meus comentários se eu não falasse, então eu acabei não passando no grupo, mas eu fiz. E se eu tornar muito cansativo, Michele e Cacau, vai dando uma parada em mim, vai comentando, tá? E não sei se a gente consegue terminar também, porque é muita coisa aí. O primeiro capítulo o primeiro capítulo são 83 páginas, 85 páginas, e eu peguei a partir da introdução dele, que a introdução é que ele chama de NHA, né? Não há alternativa. Então, assim, o Bauman é um autor que ele falece em 2017, ele nasce em 1925 e veio a falecer em 2017. Então, é recente o falecimento dele, inclusive eu vi alguns programas dele no canal Curta, que ele tinha um programa lá que ele estava fazendo alguns comentários de temas que ele chama de contemporaneidade. Talvez o livro dele siga por essa linha. O Leônidas, confesso a vocês que eu vi ele primeira vez aqui. Então, o que eles estão fazendo nesse livro? Eles estão fazendo como se fosse um diálogo entre os dois. Então, eles estão fazendo um diálogo no livro. Então, uma hora fala um, outra hora fala outro, como se estivesse dialogando sobre o tema. O Leônidas eu não conhecia, fui conhecer aqui com o Bauman, tá? Como eu falei para vocês, nós começamos a utilizar os textos do Bauman durante a pandemia e começamos a conhecer esse autor a partir de lá, da pandemia mesmo, para a gente trabalhar com algumas questões da vida líquida mesmo, que é o que ele fala, que é muito que ele trabalha com esse tema aí da liquidez contemporânea, dos temas contemporâneos. E aí eu começo pela introdução lá. A introdução eu pedi, não falei para o pessoal ler, não sei se o Cacau leu, não sei se a Michelle leu, que ele começa lá com um tema que não há alternativa, que é um tema que aparece lá com a Margaret Thatcher, quando ela pega os carvoeiros lá, o sindicato dos carvoeiros, e praticamente elimina, né? O Bauman, ele começa lá na página 11, na realidade esse é o Leônidas falando.
Então, na página 11, o primeiro parágrafo deles é: vivemos num mundo sem alternativas. É um mundo que propõe uma realidade única e que rotula os lunáticos, ou, na melhor das hipóteses, excêntricos, todos aqueles que acreditam na existência de uma alternativa para tudo, incluindo até os melhores modelos de governança e as ideias mais profundas. Nunca o mundo foi inundado de crenças fatalistas e deterministas como hoje. Então aí eu fico pegando aquele modelo cubano, por exemplo, Cuba, né? Pensa quanto que Cuba sofre para ser diferente desse mundo que é praticamente querer todo mundo ser igual, né? Um mundo que passa ideias globalizadas que todo mundo tem que ser igual, tem que ser aquilo, a ideia é essa e ponto final. Então imagina o modelo cubano lá lutando contra todo mundo, tentando ser diferente, tentando algumas alternativas diferentes. Todos os documentários que eu tenho assistido de Cuba, que não é da grande mídia, colocam como pessoas que são alegres, que o índice de infelicidade em Cuba é quase zero, só por isso a gente já vê o desenvolvimento humano, e eles continuam lutando lá contra essa crença fatalista do mundo, né? Quem não tiver nisso, não está no mundo que se propõe. E aí, lá Esse no mundo que se propõe, né, Alisson? É um mundo sedutor, né? Que é o mundo sedutor, do exato, consumo, né? Porque exato. Mas eles comparam as pessoas que consomem tudo com aqueles que não consomem no mesmo nível, mas que tem outras coisas que nesse outro regime aqui a maioria não tem. Mas a comparação feita é por cima só, né? É a coisa do consumo absurdo, né? Mas vazio, né? Um consumo vazio. Mas vai lá. exatamente isso que ele vai falar aqui, ó. O cidadão torna-se consumidor e a neutralidade de valores oculta a desmobilização. Ou seja, e ele vai falar muito do consumismo para frente no livro, né? Esse mal líquido avança disfarçado de ausência de possibilidades e de alternativas. Então, na medida que vai esvaziando, nós vamos tendo que consumir. Quem não consome não está nisso, não está nesse mundo que está proposto. A impotência e o abandono do indivíduo, juntamente com a negação, está na página 14 já. Página 14, e a recusa do Estado de suas responsabilidades pela educação e pela cultura caminham para com o celestial casamento do neoliberalismo com a burocracia estatal, ambos insistindo na responsabilidade do indivíduo não apenas por suas vidas e suas escolhas, num mundo desprovido de livre escolha, mas também pelo estado global de coisas. E aí eu estava vendo, a partir desse Cobalma, esses dias eu fui para Minas Gerais, eu tenho família lá, e tinha uma prima minha que ela estava muito centrada num trabalho que ela estava fazendo lá no banco e tal. Cheguei lá, ela tinha sido mandada embora, cara. Triste porque tinha sido mandada embora há 3 anos, não sabia por quê. Foi simplesmente mandada embora. Simplesmente mandada embora. E aí tinha uma outra prima minha que ela já estava com medo. Putz, a próxima sou eu. Quer dizer, é isso que ele fala aqui nessa parte, né? Conforme o Estado vai abandonando e cada um que se vire, então assim, ó, agora eu tenho que me seguro da forma como der, nesse estado global de coisas. Isso acontece muito com o trabalhador, né? Principalmente com o trabalhador. Talvez nós que estamos aqui na, nos concursos públicos, não sentimos muito isso, né? Mas o trabalhador que está na iniciativa privada, é o tempo todo, ele chega em casa e ele já está pensando se amanhã ele está empregado. Então, é o que ele vai falar o tempo todo, ele vai propor esse mal líquido aí, o tempo todo, como que o Estado nega, ele vai se negando e vai abrindo o capital mesmo tomar conta disso daí, para tomar conta do dia a dia. Do dia a dia, e as pessoas vão ter que começar a se virar, né? Elas se viram. Opa, hoje eu estou empregado, amanhã eu não sei, mas eu tenho que me segurar aqui. E aí o NHA, que é o que eu falei que não há alternativas, nós estamos na introdução ainda, tá, gente? Se eu tiver muito rápido, também fala, tá? Vai lá. Não se permite alternativas. A privatização da utopia significa a chegada de uma nova condição.
sob qual nenhuma sociedade é considerada boa justa. Só histórias de vidas individuais pode ser história de sucesso. Então, esse termo aí de NHA, não há alternativas, ele busca lá com a Margaret Thatcher, principalmente quando ela ataca o sindicato dos carvoeiros, que naquele momento estava, que tinha uma grande concentração de trabalhadores, ela tenta destruir aquilo para dizer o seguinte, ó, o mercado é isso, não adianta vocês ficarem tentando fazer, porque nós estamos passando por um outro modelo de economia e quem não se adaptar a isso não vai haver alternativas. Então, o Bauman fala que o Bauman, na realidade, quem está falando aí é o Leônidas, nesse momento. Que ele está dizendo que naquele momento é uma destruição, já começa a destruição do Estado, para a economia, que ele vai chamar economia aberta, mais para frente vai falar do neoliberalismo. Naquele momento ainda não era o neoliberalismo, né? Era o liberalismo que estava ali, então ele começa a falar a partir desse processo. A Margaret Thatcher, ela é a responsável, a introdutora do movimento neoliberal, né? Ela é Sim, essa grande reforma na Inglaterra que houve na gestão dela, foi isso aí, né? Essa força. E tem uma frase dela que o Michael Apple abre um livro dele, eu não lembro, eu não estou em casa aqui, não lembro o nome do livro, mas ele abre com a frase um dos capítulos, ele abre com essa frase da Margaret Thatcher. Nós já conseguimos colocar o neoliberalismo na mente dos ingleses. Falta agora colocar na alma, é que é isso. uma, que é uma coisa que para os americanos já está na alma, né? Sim. Para os americanos, o liberalismo e o neoliberalismo está na alma, especialmente dos brancos, claro, né? É importante você falar isso dos Estados Unidos, porque eles estão aqui eles fazem uma discussão a partir da Europa, principalmente da parte ali da Lituânia, daquela parte mais oriental. Então, vamos Dos tentar trazer Balcãs. para a nossa realidade, ele está fazendo uma perspectiva a partir dali. Mas é importante. Para o americano, acho que sempre esteve, não sei, não tem estudo sobre isso, sempre esteve na cabeça dele, ó, cada um por si, Deus por todos, né? Mas a Europa, ela começa a fazer a introdução nesse novo sistema, e a Margaret Thatcher, como você falou, ela é básica nisso daí, para ela começar a falar. E por isso que ele chama de NHA, que ela fala, não há alternativa, quem está fora disso daí vai estar fora praticamente de tudo. E aí nós vamos entrar no capítulo 1 que se chama de pessoa não pessoa. Que aí provavelmente alguém teve. Você leu, Cacau, Eu o queria tirar livro? uma dúvida antes da Pode gente falar. passar para o primeiro capítulo, Alisson. Na verdade, não é uma dúvida, né? Mas uma inquietação que eu fiquei de desse trecho da introdução. No meu não tem numeração de página, mas é na página seguinte, em que depois que ele fala dessa questão do não alternativa, que traz uma frase que ele vai falar assim, começa o parágrafo assim, portanto, quando me refiro à liquidez do mal, quero dizer que vivemos numa sociedade determinista, pessimista, fatalista, dominada pelo medo e pelo pânico, que ainda tende a valorizar suas credenciais democráticas consagradas pelo tempo, embora datadas e ilusórias, né? E aí, ouvindo você falar da questão da sua parente, né, esse medo que uma geração, que eu percebo isso muito uma questão de geração, eu não sei se é nisso que eu queria o olhar de vocês, né? Que a gente estava falando sobre a dificuldade hoje de ter um profissional, né? Contratar um profissional, que eu percebo que a minha geração e as anteriores, a gente vivencia esse medo da perda, esse medo de perder o emprego, esse medo de não ter condições de sustentar a família, né? Pagar suas contas. Mas que eu estou vendo que nessa geração futura, isso está mudando. Claro que às vezes eu vejo que até com uma falta de pensamento crítico desses sujeitos, né? Quando eles abrem mão, por exemplo, dos direitos trabalhistas. Ah, tudo bem, você é empreendedor, sabe essa coisa do, eu vou ser empreendedor. Ah, não, não vou me ficar nesse emprego. Não gostei, estou saindo, sabe? Eu vejo os jovens, né? Eles saem, se deslocam, ele não tem essa coisa de entrei numa empresa e vou ficar por anos. E a minha geração e as anteriores tinha essa coisa, né, de estabilidade. Eu não sei se vocês percebem isso ou se é uma visão minha, né? Mas eu vejo muito mais isso, de não gostei, não está atendendo meus interesses, tchau. Não.
não tá bom para É, mim, tô saindo fora. Eles não têm é, esse receio, sabe, de não ter condições de me manter. Eu vejo muito mais eles flexíveis nessa relação, de que não tá bom para mim aqui, eu vou para outro. Mas muitas vezes esse outro também é algo que não está dando respaldo para ele, que a minha geração queria, né? Se aposentar e ter uma velhice segura. É o que a gente quer, né? Ter direitos trabalhistas, se aposentar, ter uma velhice segura. É, e eu não sei se isso está se perdendo. Eu queria que vocês falassem sobre no olhar de vocês em relação a isso, que eu percebo, por exemplo, até nos próprios colegas, né? Ah, não tá legal, tchau. Ah, não, vou buscar outra coisa. Ah, né? Que as gerações anteriores não tinham, né? Tinha aquela questão de perder mesmo o emprego, de ter o cuidado de buscar um emprego que garanta seus direitos trabalhistas. Hoje não, a galera vai, tá pagando melhor aqui? Ah, mas não tá pagando direitos trabalhistas. Ah, mas não tá pagando melhor. E vai, sabe? Que é aquela coisa do ser PJ eu ou... acho que a gente precisa pensar assim primeiro, né? De que molecada a gente está falando? Porque a molecada de classe média, média alta, se- sem nenhum problema mesmo. Estou saindo daqui e já está pingando convite para ir trabalhar não sei aonde e tal. Entre os mais pobres, isso é um pouco mais difícil, porque a relação está sempre no quanto eu preciso desse dinheiro. Eu acho que você está falando da sua geração e das mais velhas, né? A minha, que é mais velha ainda, era coisa de um projeto de vida. Eu tenho a impressão que essa juventude que a gente vê tem menos projeto de vida, que é uma coisa própria do capitalismo consumista, desse capitalismo líquido já que a gente está vendo, né? E eu não sei, parece que é uma impressão que eu tenho também. É, parece que eles não têm preocupação, Sim. né? Enfim, não sei, mas Não sei, tudo isso você sempre mesmo, tem você a me trouxe também. equação com a questão de quem está me sustentando. Sim. Se eu tenho pai e mãe, se eu estou com bolsa na faculdade, então, se eu tenho bolsa na faculdade e eu posso vir a pé, e, enfim, e eu consigo me manter, eu arrisco mais, né? Agora, quando sou eu que pago a faculdade, sou eu que sustento a casa, eu moro sozinho, então eu acho que, por isso que acho que é sempre meio contextual, né? Ligado a uma questão de Essas classe, opções. então. É. Classes, acho que Porque eu tem fiquei geração pensando, também. foi até uma discussão uma vez, eu fiz uma turma, você falando, eu lembrei dessa fala que nós tivemos, né? Que eu falei assim, essas gerações atuais, elas já estão num contexto melhor que anterior, no sentido de políticas públicas também, né? Sim, De acesso ao ensino superior, né? Quando eu falo para os alunos, nossa, antes a gente terminava o ensino médio, ficava anos parado, né? sim. Tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Hoje não, você vê a molecada entrando, terminou o ensino médio, já tem acesso, porque tem políticas públicas para isso, né? ProUni, Fies, que seja, né? Ou tem um maior número de universidades. E aí eu vejo uma desvalorização, sabe? Até Sim, das classes menos favorecidas. Não, tipo, já tô aqui, como se não fosse algo conquistado. sim. É que, por exemplo, na minha época, quando eu fiz faculdade, nos anos 80, a gente tinha pouquíssimas faculdades em São Paulo. Sim, Então, o vestibular, ele era muito concorrido, mesmo nas privadas. Então, para nós das classes trabalhadoras, eu terminei, eu levei 2 ou 3 anos, eu levei 3 anos depois que eu terminei o médio para entrar na faculdade. Porque, sim, assim, era aquela coisa que para a família já tá bom, você terminou o médio, já tinha emprego, eu era bancário. Foi a minha inquietação que me levou pô, eu quero ir mais longe, eu quero fazer mais coisas. Então, mas só 3 anos depois é que eu fui arriscar um vestibular. sim. Então, assim, era realmente, você tá numa faculdade e era uma premiação. Até hoje, há quem defenda que o vestibular tem que ser rígido nas faculdades, né? As pessoas não sabem que o vestibular ele só existe porque tem menos vaga do que gente interessada, uai. É. Não faz sentido, mas a legislação ainda exige, né?
Então, as privadas ainda têm que fazer, porque a legislação exige, mas ficou aquela brincadeira de passei lá, perdi o meu RG lá na porta da faculdade e me matricularam. É, enfim, tem um fundo de verdade. Então, perdeu essa força que havia para as classes médias e também para as classes populares, porque pô, era uma alegria você ter um filho seu que está fazendo faculdade, aquilo era uma vitória incrível, né? Então, hoje é quase que uma continuidade, né? O cara terminou o médio, Uhum. está na faculdade. Acho que isso também tem um impacto nisso, né? Que você estava falando. É, Sim. eu acho que tem duas coisas aí. Como essa molecada ela já veio nesse estado mais neoliberal e também na questão da individualidade, isso é um aspecto, né? Então, os caras, hoje, que nem nós pensávamos em aposentadoria, pensávamos num emprego fixo. Teve gente antes meu pai, por exemplo, trabalhou 25 anos na mesma empresa. Hoje não existe mais isso, né? Então, eles não veem mais com isso. O Bauman, ele toca muito nesse assunto. Como o Estado deixou isso para lá e falou, agora o mercado, ele vai falar muito do vilão do mercado, né? Do mercado. Então, o vilão do mercado está aí para dizer. Então, essa molecada dois aspectos. Ou está sustentado pelos pais, grande parte está sustentado pelos pais, até grande parte da tua vida. Tem gente até 38, 40 anos hoje, o que eles chamam de adolescência estendida, tem até outro nome, né? Ou tá nessa do mercado mesmo, olha, não deu certo para mim, eu vou para outro, porque sou eu por eu. Porque a questão da meritocracia, a questão da individualidade e a questão do mercado, hoje essa molecada está inserida nisso. Então eles não têm mais essa visão de que, nossa, putz, eu vou ter que ter um emprego, nossa, eu vou ter que arrumar, vou ter que passar num concurso público. Ontem mesmo eu estava dando uma bronca a todos os nono anos da unidade escolar, falando para eles, perguntando para eles se eles acham que todos eles serão TikTokers, porque eles têm uma visão que eu falei, será que vocês acham que todos vocês aqui, os 90 que estão aqui, vão ser TikTokers de sucesso? Vão ser ricos, todos vocês? Aí eles ficaram todos pensando, né? Pelo menos não falaram nada, mas estavam lá com aquela cara deles. Porque essa visão de mercado, e o Bauman vai colocar o tempo todo, como o vilão do mercado, ele tomou toda a fatia, eu acho que está muito inserida nessa nossa nova juventude, né? Não deu certo, eu vou para outro, eu vou pegar outro, vou vivendo com o que dá e vou indo. E os que não vão vivendo vão sendo sustentados pelos seus pais, né? Aqueles que ainda podem. Tá Bom, aí, acho que tem uma questão interessante aí, que é pensar no seguinte: as classes trabalhadoras, as famílias de classe trabalhadora, têm diminuído o número de filhos, né? Então, eu não sei se o Alisson certamente tem noção disso. Eu estou aqui chutando, mas o Alisson tem noção. Porque uma vez que o número de filhos diminui, inclusive nas classes trabalhadoras, das famílias com menos qualificação profissional, inclusive, você aumenta as possibilidades dessa adolescência estendida que você falou. Porque mesmo entre as famílias pobres, é possível você continuar ali com o teu filho em casa. Porque não é aquela coisa do cara ter 5 irmãos e ele não tem privacidade nenhuma e ele não vê a hora de sair, portanto, de trabalhar para sair para o seu lugar, né, para poder ter privacidade, para poder ter a vida dele. Como que estão essas famílias, Alisson, em então, termos de quantidade de filhos? não, como nós víamos, sei lá, 10 anos atrás, elas diminuíram bastante o número de filhos, né? Era normal antigamente ter 5, 6 filhos, o cara ir com Sim. 5 lá. Hoje não é. Hoje é normal você ver pais com um filho, dois no máximo. Um, dois filhos, é aquilo que você falou mesmo. E aí, mesmo com as condições precárias, você ainda consegue sustentar o teu filho. Se ele não Sim. consegue no telemarketing lá, então ele consegue lá ficar sustentado por você, consegue dar alimentação, né? As famílias que Sim. têm 4, 5 filhos, que hoje são poucas, pelo menos onde a gente está, tem muita dificuldade, né? Porque não, o custo de vida é muito alto, né, hoje, para as famílias, inclusive com as famílias que recebem menos, né? Conforme você recebe menos, mais o custo de vida é alto, né? Olha que Sim. coisa paradoxo que eu estou falando, coisa, né?
E isso vai seguindo, né? Vai seguindo. Mas eu acho que essas características ela toda está colocado no nosso mundo, né? No nosso mundo a partir de agora. E o Bauman toca muito nesse assunto, ele toca muito. E ele está falando e lembrando, ele está falando da Europa. Mais para frente nós vamos ver lá a questão da Europa, a questão da Lituânia. Olha só, a questão da Lituânia. Ele vai falar da Lituânia, o Bauman, porque o Leônidas, ele é lituano, né? Ele é Ah, lituano. é? Então, Ah, não sabia. desculpa, eu nem falei aqui para vocês não falei para vocês aqui sobre os autores. O Bauman, o Leônidas, ele inclusive é professor emérito, ele era professor da Lituânia, da Universidade Magnus da Lituânia. Ele veio a falecer em 2014. E ele é mais novo que o Bauman. Ele nasceu em 1962. Então ele está falando da realidade de lá. E vocês vão ver Sim, como a realidade. Está falando de uma Europa. Como a Europa está difícil, eu trago para o Brasil quando. E aí eu fiz algum paradoxo aqui, não sei se vocês já leram esse livro, o Galeano, qual? Pernas para o Sim, Ar, A Escola do Mundo ao maravilhoso, Avesso. Maravilhoso, né? Eu peguei maravilhoso. aqui, quando ele fala que a América Latina é a região do mundo mais injusta do mundo. E o Brasil é mais injusto que a América Latina. Olha só, coisa absurda. Né? A América Latina é mais injusta do mundo. A parte do mundo mais injusta. E o Brasil é mais injusto. Por quê? Porque divide o. Aí você vai falar, alguns vão falar, isso e a África. Mas a África, ela é mais pobre, segundo ele. No Brasil, por exemplo, tem um monte de rico que não divide o peixe com ninguém. Isso aqui eu estou falando coisas que todos vocês aqui sabem, mas ele fala isso no livro dele. Né? Então, eu estou fazendo um paradoxo, porque, como ele está falando da Europa, que a gente fala, pô, Europa lá, meu cunhado vive na Europa, né? Putz, a Europa, todo mundo vive bem, todo mundo vive bem. Pô, os caras estão dizendo aqui, não é assim, não. Mas se Não, traz claro para que a não. nossa realidade, se traz para a nossa realidade, ainda é pior ainda, como o Galiano se coloca aqui no livro, né? Quando ele fala escola do mundo do avesso, até peguei isso aqui, Cacá, olha só, pensando que ele estava falando de escola, mas ele está falando da escola do mundo, né? Ele não está falando da É, escola, ele está falando da escola do mundo, que é espetacular, né? E aí sim, trouxe alguns maravilhoso. paradoxos. Vamos lá. Mas você vê, isso que você falou que o teu cunhado fala que na Europa todo mundo vive bem e tal, é como se você pegar um cara ali da Faria Lima e perguntar para ele também, ele vai falar que também vive bem, porque esse cara, ele não conhece nada fora daquele eixo da Sim, cidade de São Paulo, né? Às vezes eu vejo uns podcasts aí, quando eu vejo uns caras, uns paulistanos com podcast e tal, você começa a ver a história dos caras. A história dos caras, em geral, é da Paulista para baixo, mas não para baixo para o lado do centro, da Paulista para o outro lado, né? Então, esses caras vivem ali e eles se conhecem. Então, você vai pegando essa turma da cultura, né? Tipo, os músicos do Titãs, ou não sei o quê. Esses caras se encontravam em certos lugares, frequentavam a mesma escola. Então, eles vivem. É um mundo desse tamanho, assim, ó, que é o do outro lado da Paulista ali, descendo a Paulista, né? Passando a Paulista para lá. Então, é um pouco isso, né? Eu lembro quando eu morava em São Caetano e eu trabalhava no Banespa, no Clube do Banespa, lá no Brooklyn. E eu saía de São Caetano, eu cortava caminho por Diadema. Então, eu passava Diadema e passava por uns bairros pobres ali de Diadema, que eu falava: olha que viagem mais incrível. Eu saio de São Caetano, uns carrão bonito, eu vou entrando em Diadema, eu começava a ver Fusqueta, Brasília, Variant, Corcel, e daqui a pouco eu vou desmergulhando, eu vou emergindo e volto a ver os carros que você costuma ver nos lugares melhores. Então, assim, é um exercício etnográfico muito interessante quando você faz esse percurso, né? Nós que estamos aqui trabalhando em São Miguel, que até comentei com a Michele essa semana do evento que nós tivemos lá, dos caras que, é claro que esses caras olham para São Miguel e dizem, porra, meu, que pena que nós não chegamos antes para ajudar esses caras, né? Porque eles acham de fato que
ali é o fim do mundo, né? Eles não têm contato, né? Contato zero. Então, essa impressão de que a Europa é assim e tal, é isso aí. Em todo lugar. Em todo lugar você precisa do cara que vai recolher o lixo, você precisa do cara que vai varrer a rua, você, enfim, em todos os lugares. Então você vai ter sempre, né, essa disputa. Eu acho que a grande causa a grande revolução dos trabalhadores, na minha opinião, é deixar de ter filho. E a gente está fazendo essa revolução, porque o Alisson aqui falou que na percepção dele na escola, lá baixou o número. Vai chegar uma hora que vai faltar trabalhador. Vai chegar uma hora que isso causa um impacto, né? Você vê, você falou da Lituânia, lá na parte final do texto, ele está falando da Lituânia, ele está falando como a Lituânia virou um país de velhos, porque o projeto Você tá dando neoliberal. spoiler, pô. Você tá dando spoiler. Não, mas só para fazer esse link, só para Não, fazer esse pode link, prosseguir. né? Segue, segue, segue aí. É só para fechar com esse link, porque como os caras querem sair do Pacto de Varsóvia para fazer parte da OTAN, porque assim eles ficavam livres, eles queriam ser livres. Que bobagem, né? Mas, enfim, aí vamos para a OTAN. E aí eles entram na mão dos americanos, que estabelecem lá o modelo de gestão novo. E você tem lá mais de 1 milhão de lituânios que abandonaram a Lituânia para trabalhar e virou um país de aposentados, virou um país de velhos. Então, um país decadente, um país sem força econômica. Porque o capitalismo é isso aí, o capitalismo é destrutivo, né? Olha lá. É isso aí. Mais para frente vamos voltar nessa parte aí, viu? Mas aí eu vou lá para a página 35, quando ele começa a trabalhar com a questão da Rússia. Da Rússia, ele fazia a comparação com a Alemanha. Quando ele diz que a Rússia, na realidade, ela tem atacado vários territórios, não interessa quem, não interessa quem esteja lá, não interessa quais comunidades estejam lá, e vai lá atacando as pessoas com o seu mal, né? E até agora ele fica pensando, isso aí é o Leônidas ainda dizendo, né? Fica esperando, pô, será que a gente um dia vai ver um pedido de desculpa da Rússia? Porque aí ele faz a comparação com a Alemanha, né? Que a Alemanha fez 2 guerras mundiais, a Segunda Guerra muito triste, mas que até hoje eles vêm pedindo desculpa pelo que eles fizeram com o mundo, né? Pelo mal, Apesar né? de Pelo mal que fizeram, né? do mundo, é. E aí ele faz a comparação com a Rússia. Pô, a Alemanha fez esse mal o tempo todo. Só que eles chegaram, hoje eles têm a sensibilidade de dizer o seguinte: olha, desculpa, nós quase acabamos com o mundo pelo mal que fizemos. E ele não vê isso na Rússia. A Rússia vem continuando a sua trajetória de tentar pegar seus territórios de volta, destruir quem tá dizendo não àquilo, e em nenhum momento o Leviatã, que ele vai chamar, vai pedir desculpa por isso. E o mal continua indo aí, avançando esse território. Agora nós estamos vendo aí a questão da Ucrânia, né? Que essa guerra parece que é interminável. Interminável. Quem assistiu lá o 20 Dias em Mariupol, que ganhou, né? Que o rapaz até diz, não sei se vocês assistiram o documentário 20 Dias em Mariupol, que é o documentário que ganhou o Oscar, que é o cara, ele está 20 dias lá na cidade de Mariupol, onde está a Ucrânia, e está mostrando as desgraças que a Rússia vai matando criança, vai acabando com os hospitais, vai destruindo o que for para conseguir o que eles querem. E até o cineasta diz, pô, eu nunca queria ter ganho esse Oscar. Esse Oscar é o Oscar que eu não queria ter ganho na minha vida, porque ele foi lá, ele está em momento real dizendo, olha o que está acontecendo aqui, ele está filmando aquilo. Então, é um pouco que o Leônidas vai dizer nessa parte aqui para nós avançarmos, tá? Aí na página 40, vamos lá, aí já é o Bauman dizendo, pegando um autor chamado George Warren, não sei se fala assim, que ele diz o seguinte: estamos afundando na sujeira. Quando estou conversando com uma pessoa, ou leio textos de alguém que tem alguma queixa a fazer, sinto que a honestidade intelectual desapareceu da face da terra. O pensamento de todos é jurídico. Todos estão simplesmente defendendo uma causa com a deliberada supressão do ponto de vista de seus oponentes. E
além do mais, com total insensibilidade de qualquer sofrimento, exceto o deles próprio e de seus amigos. Todos são desonestos, todos são extremamente frios em relação a pessoas que estejam fora do âmbito imediato de seus próprios interesses. O mais surpreendente de tudo é a forma como a solidariedade pode ser ligada e desligada como uma tomada de acordo com as conveniências políticas. Lembra que nós falávamos numa outra parte lá que o Cacau até chegou e falou, né? O cara passou por cima do outro e falou: olha, eu vejo isso, se fosse meu filho, eu vejo isso como se fosse meu filho, né? Quer dizer, eu só consigo ver quando é uma pessoa ligada a mim. Quando é uma pessoa desligada a mim, não interessa. Isso é o que ele está dizendo, como nossa sociedade está se individualizando. E é legal essa questão do jurídico, né? Porque todas as pessoas que você vai falar agora, a pessoa fala: não, ó, vou te processar. Eu vou te processar. Eu vou te Falar processar. com os meus advogados. Para o meu advogado, para vocês Nós terem uma temos ideia. alunas assim, viu, Alisson? Não, você não Uma. imagina. Vou contar um caso particular para vocês. Esses dias, uma condutora de transporte escolar falou que ia na polícia me processar, porque eu havia falado para a mamãe que temas pedagógicos tinham que ser tratados com a escola, não tratado com o condutor. Olha só, eu falei para ela: você pode ir onde você quiser, mas é só para entender como o juridiquês tomou assim, a nossa vida, né? Hoje as pessoas acham que tudo, não, eu vou te processar com a justiça burguesa ainda. Bom, ela sabe que é a justiça burguesa, né? Então, hoje é normal, que nem vocês falou, pô, você deve ter casos de aluno aí, como são adultos, que deve ser impressionante, né? Impressionante falando que vai processar vocês, porque o juridiquês tomou conta. Mas também virou frase vazia, né? Quase vazia. Vou falar com os meus advogados. É só para botar medo. Esse trecho que você leu é um trecho que ele cita o George Orwell, É isso, isso. que é o autor de 1984, que escreveu 1984, porque o George Orwell, ele era comunista, ele era um cara de esquerda. Só que quando aquele comunismo que se desenvolve na União Soviética e mundo afora, porque os partidos, os PCs de todos os países tinham que reproduzir exatamente aquele modelo soviético, então um modelo antidemocrático e tal. Então o George Orwell, ele escreve esse livro mostrando como seria, como estava na cabeça dele, como que ele estava enxergando essa sociedade no futuro. E o mais incrível é que quem atingiu isso foi o capitalismo, né? E não o comunismo, né? O 1984, se você voltar, eu até quero relê-lo. Eu até deixei ele meio no jeito em casa lá, para uma hora eu conseguir relê-lo. É que a minha fila tá grande de livros, eu não tô com esperança de ler tão cedo. Mas é interessante para a gente ver o quanto nós estamos hoje dentro do 1984, que você só substitui o Estado pelas companhias. A diferença do 1984 para o que acontece hoje é que não é o Estado quem te controla, são as companhias, são as empresas, né? E aí, ele vai completar dizendo o seguinte: divergências fundamentais, contudo, têm aparecido desde que Levinas e Hannah Arendt escreveram o que escreveram. Algo tremendamente importante: a passagem da modernidade líquida para a modernidade sólida. Então, é os outros dois livros que ele fala, da vida líquida e do medo líquido. Ele está puxando lá. De uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores, do corpo político totalizante para sua alternativa individualizante, e considerando-se tudo, de uma sociedade reguladora para uma sociedade desreguladora. Então, sai do Estado para ir para as grandes companhias. Vivemos numa época caracterizada pela crise de soberania, seja da encarnação original, divina, ou em sua versão atual, secularizada e laicizada. Então, essa questão da individualidade, ele vai apresentar em vários aspectos, várias partes do livro, várias partes do capítulo, ele vai voltar nisso, como que ela passa, nós passamos disso de uma sociedade que antes nós dividíamos o problema e agora não. Agora o problema é seu
né? É normal as pessoas dizerem, ó, faça a sua parte que eu faço a minha, né? Como se fosse um corpo. Como se fosse um corpo lá que tem o coração, ó, o coração ele bombeia o sangue, o pulmão armazena o oxigênio, e não é. E ele vai dizer o tempo todo, por isso que nós estamos cada vez mais perto desse mal líquido, cada vez mais com medo de algumas coisas que nem na realidade não existem. Na realidade, elas foram criadas, inclusive, para eu ter medo de mim mesmo. E aí, vou lá para a página 47, que aí essa parte é legal, que ele vai começar a falar como que, como que as guerras tornou esse mal líquido tão presente. Olha só essa frase. Mísseis e drones inteligentes dispensaram navios de guerras e pilotos de caça. É cada vez menor a frequência com que os assassinos vê os assassinados. E assim, as imposições da obediência entram em confronto direto com os escrúpulos morais mais raramente que no passado, se é que isso chega a acontecer. Então ele vai dizer o seguinte, olha, vamos pensar na Guerra do Vietnã. Direto a gente assiste filme, até os americanos dizem, pô, eu não consigo mais, eu nunca mais vivi bem vendo as atrocidades que eu cometi lá. Hoje o soldado, ele não vê mais a atrocidade que ele faz, ele vai lá com um drone, então ele mata lá e ele não sabe nem que ele matou, né? Então, o mal está cada vez mais líquido, então eu não vejo mais. O que ele chamava de mal sólido é esse momento, pô, eu estou guerreando com o cara, matei ele, pô, eu vi o cara morto. Hoje eu não vejo mais, nem o soldado vê isso, né? Então, é bom a gente ver aqueles curta-metragem e ver o Maripu, ver o Maripu. Vários momentos que ela pega lá, a câmera dele absorve, pega lá aquele coisa, é um drone jogando uma bomba num lugar que não sabe nem o lugar que jogou, não sabe as pessoas que pegaram, não sabe as crianças que estavam ali. Depois é só dizer que era um alvo do Hamas, né? Que era o Hamas, era um líder do Hamas, e fica por isso mesmo. Mas esse do ponto de vista dos políticos, mas no ponto de vista do Sim, soldado, esse também agora se tornou um negócio como ele não consegue mais sim. ver. Então ele Mas, nem vai pô, ficar mais com aquilo, né? Ele não um vai ter nem aluno mais a meu, doença mental que o cara que teve no Vietnã tem até hoje, de ficar lembrando aquelas imagens na cabeça dele, porque ele não tem a imagem. Ele tem a imagem do drone dele, indo lá e soltar. Oh, que maravilha, consegui soltar a bomba no lugar onde deveria soltar, onde supostamente deveria soltar. um aluno meu estava tendo um seminário e aí um grupo perguntou para a sala: o que sonho você tem? Qual é o desejo que você tem? O menino, que é do exército, profissional do exército, então ele não é o recruta que está prestando serviço militar. Ele prestou, se engajou e continuou. Ah, meu sonho é pegar uma puta metralhadora e ir para Ucrânia matar russo. Olha a loucura. A menina está perguntando para um brasileiro. Olha a produção de subjetividade. Olha como o Isso exército, aconteceu, né? Isso olha como a aconteceu em alguns formação do casos, né, exército. Cacau? A gente teve casos de. Então, Eu mas acho que. você vê, mas o lance ali é o seguinte: você tem algum sonho? É, Porra, tenho. Eu quero pegar minha metralhadora e ir para a Ucrânia matar russo. Para esse cara dizer isso, você imagina o processo que ele viveu morando, morando na região de São Miguel, trabalhando na base aérea de Cumbica. O sonho dele é pegar a metralhadora e ir para a Ucrânia e matar russo. Cara, isso é um fenômeno muito interessante que é preciso ser estudado, né? Que é preciso ter atenção, que é a produção da subjetividade, que é a produção do olhar do mundo, com que olhos eu olho, eu vejo esse mundo. Que a gente não, a nossa subjetividade ela não é construída autonomamente, né? Ela é construída pelas nossas vivências, pelo que nos cercam. Então,
é muito complicado, realmente. No caso do Brasil, a formação de policiais militares e do Exército, Marinha e Aeronáutica, se não tiver uma reformulação dos currículos, cara, nós vamos continuar com essa desgraceira aí. Com um garoto de 20 anos que o sonho dele é pegar uma metralhadora e ir para. Quer dizer, você vê, ele não tem nem ideia que ele pode morrer, né? Ele quer ir, o sonho dele, ele acha que ele vai chegar lá e sair matando o russo. Nem passa pela cabeça dele que ele pode não voltar, né? Vai lá. E aí, na página 48 ele continua, né? A promessa da modernidade era a visão de uma vida livre de desconfortos e inconveniências, uma vida que facilitaria a realização de tarefas difíceis. Em termos gerais, a promessa de tornar a vida mais fácil. O que nós vemos, ele vai falar, não, o que aconteceu foi tudo ao contrário, né? Essa vida que a tecnologia nos ajudar, ele pega a partir do drone, que começa a fazer esse mal líquido lá, começa a ter guerras que são guerras, praticamente guerras que o soldado não vê, e traz para a nossa vida o seguinte, olha, disseram que ia ter o computador, nós íamos trabalhar menos. Não, estamos trabalhando mais. Disseram que as máquinas iam nos ajudar, não está ajudando, nós estamos tendo mais desemprego. Então, toda essa vida de conforto que foi prometida lá atrás, essa visão, ela se liquefez, já que ele gosta desse termo. Se liquefez. Hoje nós estamos vendo aí que com a tecnologia nós estamos trabalhando mais, estamos desempregando mais, estamos conseguindo conversar menos com as pessoas. Ontem mesmo, a Porto Seguro mandou eu avaliar ela, eu falei, pô, colocar mais atendimento humano, porque eu só falo com robô agora. Então eu coloco lá, é o Zap, quando não é o Zap, é uma inteligência artificial, eu nunca consigo falar com uma pessoa, por melhor que seja. Com uma inteligência, né? Como inteligente, nunca consigo falar com uma pessoa, nunca consigo, para chegar numa pessoa, quase que é uma, sei lá, uma corrida de 42 quilômetros, cara, é uma maratona. É uma maratona. Imagina, eu estava 2 horas da manhã, estourou meu pneu, eu voltando, aí coloquei no. Aí me lasquei porque eu fui trocar o pneu, espanei um parafuso, falei, vou ligar para o seguro. Para eu chegar até o seguro, para eu chegar até uma pessoa, cara, foi 2 horas da manhã. Foi uma loucura. Aí, na avaliação, foi colocar mais seres humanos para o atendimento ser mais humano. Não humano no sentido que o humano não me atende, no sentido que não tem humano para atender o outro humano. Foi isso que eu coloquei. Então, é um pouco do que ele fala. Essa promessa aí, ela se fez. Ela foi boa para o mercado. O cara está economizando, ele está com menos pessoas, um só administra 10 máquinas, mas para a gente que está desse lado e para quem perdeu o emprego, ela não se fez, ela se lhe fez. Tá? Um comentário aí? Não, E aí, é isso, né? Você vai perdendo completamente isso que eles começam lá no primeiro capítulo, no começo do primeiro capítulo, quando eles estão discutindo, falando da coisa do mal, né? Como o mal vai se disseminando, porque não há nenhum interesse no bem. O interesse é o capital, pura e simplesmente o capital. Então, o capital é que rege todos os movimentos. Então, importa isso aqui, ó, nós estamos botando um robô aqui, olha, pô, ali o outro atende e ainda tem gente atendendo, mas é ainda, porque também vai vir um robô ali para atender aquele cara lá. Cara, hoje está super difícil para você conseguir falar em alguns lugares. Quando eu consigo falar, eu dou nota 5 sempre para quem me atende. A pessoa que me atende, você pode me avaliar assim, nota mesmo máxima. que atendeu mal, mesmo que atendeu É, mal, tem que dar 5. mas a pressão sobre esses caras para eles atenderem bem é tão grande que, em geral, eles atendem bem. Eu nunca fui É, mal atendido por esses caras aí, sim. mas eu faço questão de dar nota máxima para ele e para o outro, depende da empresa, depende do negócio, é 0, 1, 2, enfim. Porque a gente não. É esse derretimento. Né? É tudo. Você não tem mais uma dimensão sólida do mundo. Né? Você não segura mais na mão, ela escorre por entre os dedos. Né? O começo desse texto eu vinculei com o que o Nietzsche chama de niilismo. Porque o niilismo, numa visão
mais de senso comum, ela significa o seguinte: deixa a vida me levar. Eu não interfiro na minha vida, eu vou deixando a minha vida me levar. Esse seria o niilismo de um senso comum, digamos assim. Porque o Nietzsche, ele inverte. O Nietzsche chama de alienista aquele cara que tem princípios e que ele não experimenta nada na vida que foge desses princípios. Então, por exemplo, o cristão, para o Nietzsche, é um nihilista, porque ele não consegue transgredir, ele não consegue superar aqueles princípios no qual ele se encaixotou. Então, para o Nietzsche, esse cara não consegue viver a vida, ele não consegue aproveitar a vida. O Nietzsche gosta lá da Grécia do Baco, que estava lá na apresentação da Olimpíada, mas ele não gosta do Platão, porque para o Nietzsche, o Platão é o primeiro cara que marca o que deve ser. Porque para o Platão, o sentir, o perceber não tem significado. O significado está sempre aqui, no racional. Então, a sensibilidade ela fica de lado. E para o Nietzsche, a sensibilidade é tudo, é você viver intensamente. Então, esse nada que eles estão trazendo para a gente aqui, dialoga muito com Nietzsche, de como o ser humano vai deixando de viver as suas potências para se entregar a alguma coisa. Então, quando o cara se torna um neoliberal, mesmo sem saber o que é neoliberalismo, sem saber que o Estado tem modelos, tem formas de atuação, e que essas formas de atuação têm tudo a ver com a vida nossa de cada um, né? Como a Michelle levantou agora há pouco. A gente estava falando de uma juventude que não é a juventude que foi a minha, que não tinha políticas públicas. A única política pública que tinha para mim é que com 14 anos eu pude começar a trabalhar. Com 15 anos eu comecei a trabalhar com carteira registrada. Foi a única política pública que teve para mim. E hoje não, você tem uma série de políticas públicas, né? O governo agora está trazendo aquele pé de meia, não sei se é pé de meia, Pé de meia. que é muito legal, muito interessante, né? Que é fazer o jovem permanecer no ensino médio e tal. É, então, de fato, as políticas públicas que favorecem a juventude é outra, mas isso tem a ver com o modelo de atuação do Estado. Então, quando você vê pobre, o tal do pobre de direita é um negócio completamente maluco, né? Porque ele só é pobre de direita porque ele acha que ser de direita é ser contra a homossexualidade. Então, ele é contra a homossexualidade, então ele é de direita. Ele acha que é isso aí. Então, ele não percebe, porque ele não tem ideia da dimensão, do papel do Estado e de como o modelo de atuação do Estado interfere na nossa vida. Então, um Estado neoliberal, cara, ele vai botando a gente para baixo, né? Porque ele é competitivo. A gente viu, Michele, não sei se você percebeu, na, é, naqueles dados que a nossa reitora mostrou. Então, estava lá em alguma coisa, agora eu não sei se foi ela, mas que é a coisa do. Não, acho que foi o outro, aquele que a gente tem que convencer, eu acho. Eu acho que foi ele. Que dizia o seguinte: que um dos argumentos ó, se você fizer uma universidade, você vai passar a ganhar mais. Né? Você vai ter. Tá, de fato, mas isso é uma coisa individual, porque ele vai ganhar mais, mas ele vai ocupar um lugar de alguém que vai desocupar. Não é uma mudança para o país, né? É uma mudança para o indivíduo, que tudo bem, que é válido. Você está lá, a gente está lá com os nossos alunos, a gente quer que eles tenham uma vida melhor, que eles consigam melhores empregos, né? Agora, as políticas públicas nem sempre elas te favorecem a isso. Então, você tem um discurso como esse, mas nem sempre as políticas públicas colaboram nesse sentido, né? Então, a gente viu nesses dados, a revista do Semesp, eu li 2 artigos essa semana, e que falava da importância do papel do FIES, mesmo o FIES, que a gente critica, porque, enfim,
porque o aluno tem que devolver aquilo e tal, não sei o quê. O FIES tem um papel importantíssimo na conclusão do curso. As pessoas que concluem o curso, as pessoas que começam com FIES têm muito mais chance de concluir o curso do que aquela que não começa. Então, isso que não tem FIES. Então, isso é política pública. E isso tem a ver com esse jovem, com a visão de mundo. Só que isso não está conectado. Eles não têm essa consciência. Eles acham, muito provavelmente, os nossos alunos, se a gente perguntar para eles, eles acham que eles chegaram à universidade porque eles são batuta, porque eles persistiram. Tudo bem, isso é verdade também, né? É óbvio que há um esforço por parte deles, é óbvio que houve uma decisão e eles agiram naquela direção. Mas você tem as políticas públicas que pode te dar abrir uma boa porta, ou uma política pública que você tem que achar saída, você tem que achar entrada, por onde que você vai entrar, né? Então, acho que essas discussões que a gente ainda precisa estar com os estudantes, seria bom que isso já acontecesse no ensino médio, pelo menos, né? Mas na universidade é muito importante que a gente faça essa discussão, né? Eles precisam entender essa dimensão. Não é fácil, nem todos vão se interessar por isso, mas que eles precisam se sensibilizar para o que o texto aponta, que é essa forma de niilismo, que é esse não há saída, que é esse não há ninguém, né? Interessante, Então, sabe, Cacau? pode falar, Michele, fala aí. Que você está colocando, né? E eu fiz várias, né? Tive vários pensamentos em relação a isso, mas o último que me colocou é isso que você está colocando, apontando, né? Tem o sujeito que está se esforçando sim, então ele entender que ele é 50%, né? Que ele também está lá por conta das políticas públicas, né? A gente faz uma análise crítica em relação à verba que as particulares recebem, né, do Estado, mas isso faz com que também esses alunos estejam nesses espaços da particular, né? Então, ter a vaga, ter a possibilidade de estudar, né? O aluno não enxerga esse viés, né? Dessa possibilidade que está sendo ofertada para ele. Mas aí você colocou uma questão que eu fiquei pensando, né, na minha primeira reflexão, né, desses jovens que estão buscando esse mercado de trabalho, né? Hoje um número maior de matrículas, maior, assim, estourado. A gente tem mais de 1.000, 2, 3 mil alunos em cursos que são cursos voltados para esse sujeito mais autônomo, se eu considerar que o maior número de matrículas é para a psicologia e o direito. E aí, não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. É aquele sujeito que vai atuar no mercado para eu ser o meu próprio chefe, né? Eu não sei se ele tem esse olhar, eu quero fazer direito por conta disso. Talvez seria até um viés, né, para pesquisar. Por que que você está fazendo direito? Por que que tem tanta gente fazendo direito? Acho que vai ter mercado para todos esses advogados, né? É, busca. Ele sai da ideia lá do ser influencer e TikToker. Ah, tá, não vai dar certo ser o influencer e TikTok, então eu vou fazer direito. Sabe? Mas Será que tem educação essa física também, visão viu? de mercado de Mas, trabalho? Eles têm esse mas olhar? educação física também tem, porque é o personal trainer. Hum, Então também tem uma, não é no mesmo nível do ponto de vista do reconhecimento social, mas também tem. Por isso que o bacharelado, em geral, tem mais alunos, é alunos mais interessados do que a licenciatura. licenciatura. Olha isso, É, que eu acho que o louco. direito, aquilo que a gente está falando, que o Alisson tocou no assunto aí, né, da judicialização, eu acho que hoje, praticamente, não há segmento social que não tenha, em algum momento, precisado dos serviços judiciários. E visto como é difícil e como é caro. Então, acho que esfora que essa profissão é uma daquelas que, desde o Brasil Império, né, ser advogado, aquela coisa do doutor, claro que perdeu muito da, 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 dessa mística, né? Enquanto a medicina ainda não perdeu, está perdendo, mas ainda não perdeu totalmente, né? O direito perdeu, né? Porque o direito virou curso para qualquer um, né? Assim, o acesso é muito fácil, né? Há muitas vagas disponíveis.
Você falou em direito e psicologia. Psicologia é curioso, porque não é um curso barato, né? É o maior. Maior É, ainda que o direito. nossa, não sabia disso aí. Por isso que eu tô com Pós-pandemia, 70 alunos. A- pós-pandemia, as pessoas buscaram mais esses cursos da área da saúde, psicologia e enfermagem. Acho que todo mundo entendeu que precisa, né? Fazer um Aham. acompanhamento ou vivenciar um tratamento terapêutico, mas não sei, me veio Então, a esse olhar, sabe, psicologia, de eu ser autônomo, eu é, ter meus próprios pacientes, fazer meu sim, próprio horário, sabe? sim. E eu acho que psicologia também é uma das profissões de classe média alta, que também tem caído, né? Como odonto também, fisioterapia, já estão tudo caminhando para uma proletarização, né? Mas ainda tem um verniz, né? Psicologia ainda tem um verniz, né? Odonto também, físio também, tem um verniz. Ela se proletarizou, mas tem um verniz aí. Mas é interessante, acho que é uma questão, eu acho que pode ter a ver mesmo com isso. Você acho que certamente em algum ponto essa coisa do individualismo que a governança neoliberal propõe, acho que pode dar uma beliscada nessas, nessas profissões que têm um caráter mais liberal. Que, aliás, outro dia eu estava numa aula de educação física, o aluno falou do personal ser autônomo. Eu falei, agora você me salvou, porque eu sempre falo numa profissão liberal. Mas é diferente o liberal das classes médias altas do liberal pobre. O liberal pobre é um autônomo, né? Ele não é um profissional liberal, ele é um autônomo. É sensacional, né? A linguagem, a linguagem tentando apreender um contexto, cara, eu acho isso aí demais, assim. Então, o personal trainer é um autônomo, o psicólogo não, o médico, o dentista, esses são liberais. O advogado, legal. Lá, então, pegando lá aquela parte que você estava falando da liquefação do mal, e como como que hoje tudo é o mal, né? Ele fala, como é possível escapar à guerra de todos contra todos se a virtude é simplesmente uma máscara para o egoísmo? Se não pode se confiar em ninguém, só pode contar consigo mesmo. Essa é decididamente a questão da modernidade. Essa estranha civilização que, pela primeira vez na história, pretendeu sustentar seus avanços na desconfiança metódica, no medo da morte e na convicção de que amar e doar são atos impossíveis. Então, aquilo que você falou, então, vamos fazer tudo ser mal aí, porque o mal, né, tudo que é mal, eu começo a desconfiar, eu desconfiando, eu tenho medo, e o medo vai me produzindo aquela sensação de, pô, tudo eu tenho que pisar aqui em ovos, hein? Eu não posso fazer isso, porque ali não deixa aqui. E ele completa, na outra parte, dizendo o seguinte, na página 51, a liquefação, que esse termo ele utiliza muito, do mal, sua desregulamentação, disseminação e privatização, imprimiu seu selo em todas e qualquer variantes do mal, em qualquer categoria da iniquidade, ao mesmo tempo tornando mais difícil a resistência ao mal e mais provável a participação ativa nele. O que se segue apenas é um apanho aleatório de casos em que ocorreram tais impactos escolhidos entre os mais recentes consequências da liquefação do mal. Então, é o que ele está dizendo. Então, vamos produzir o mal aqui, vamos criar expectativas do mal, que aí, conforme vai indo, vai se tornando as pessoas cada vez mais retraídas de fazer alguma coisa diferente disso. Lá para frente, ele vai tocar nesse mal, como a indústria midiática entra nesse processo. Como a indústria midiática entra nesse processo. Basicamente, na página 54 e 55, né? Quando ele fala da questão das câmeras de segurança.
né? Então, agora nós temos a impressão de que todo lugar que tem câmera de segurança vai nos dar uma segurança, né? Todas as câmeras Eu estava reparando, inclusive, quando a gente anda de carro agora, todo lugar tem uma câmera agora, a gente não sabe mais se é câmera ou radar, né? O Então radar. você olha assim e fala, puta, será que eu estou sendo visto? Ou o radar quer pegar alguma multa? E eu lembrando lá a Magda em 2000, Cacau, a Magda que trabalhou aí na Unifsul, e eu trabalhei algum tempo com ela, ela falava lá do Big Brother em 2000, que foi quando iniciou, né? E ela tinha um texto, inclusive, do Big Brother que nós não conseguimos ler, não sei nem por que ela estava, inclusive, guardando aquele texto lá, que ela dizia que aquele programa não era um programa que era um programa, era um programa para preparar a gente para a sociedade da visualização, da sociedade de toda hora você ser vigiado. Então, aquele programa já estava preparando a gente, olha, é normal ser vigiado. Então, nós estamos sendo vigiados. E eu estou vendo isso hoje. Na escola, por exemplo, a GCM colocou lá, acho que umas 40 câmeras. Tem até uma 360, ó. 360. Nós não temos acesso a nada. Diz eles que tem uma central, que eles estão lá e eles estão vendo tudo. E conforme se você for um procurado da polícia, a câmera consegue te pegar lá e falar, isso é procurado da polícia. Pô, então vou ter que andar de chapéu até embaixo, né? Então, olha só onde chegou essa história da questão da segurança e nós fomos aos poucos regulamentando isso como se fosse bom. Até nas E eu, nossas casas, tem um amigo meu, inclusive ele colocou câmera lá para verificar o cachorro dele, cara. Que disseram que o cachorro latia muito, então ele colocou a câmera na coisa toda e ele lá no celular ficou olhando para ver se o cachorro late, cara. Então, olha só onde chegou essa indústria mas e você vê, como isso e a gente, normatizou na nossa cabeça que isso é legal, isso é para nossa segurança. Então, se o mal está aí, nós temos que ter elementos para segurança. A câmera é um grande elemento para ah, segurança. Então, todo lugar onde você vai, você está sendo vigiado. mas você vê, ó, Entendeu? vou dar minha experiência. Entraram em casa num Réveillon, a gente em casa. Entraram, a gente não viu, as pessoas entraram, tal. A gente teve um cara que entrou na garagem de casa e não conseguiu levar os carros, nada disso. Aí a gente colocou câmera. Então eu tenho câmera na rua que pega para lá, para cá e duas dentro de casa. Uma na garagem e uma na entrada da porta. E a gente colocou, para não ficar olhando no celular, eu peguei um monitor velho e conectei, então ela fica lá. A gente tem a televisão na sala, mas tem essa câmera que fica 24 horas ligada ali. Então a gente olha a rua, já salvei o vizinho lá que um carro bêbado, o cara bêbado entrou no portão do cara. Então eu acabei servindo o povo lá. Aí, aqui tô aqui em Ubatuba. Na passagem do ano, não esse ano agora, no anterior, entraram aqui com os meninos, meus filhos estavam com os amigos, tinham ido para a praia, entraram, eles estavam umas 15 pessoas, levaram todos os celulares e notebooks de todos. E eles estavam aqui, muito trabalhando ainda, fazendo home office. Roubaram tudo. Agora, nas férias de julho, eu coloquei câmera aqui também. E eu pedi para o cara da casa da frente para colocar uma câmera para pegar a minha de frente. Porque eu tenho pegando as casas do lado e da minha frente, mas não tenho pegando a minha frente, né? Aí o cara veio me contar que porque tem uns moleque que fica fumando maconha aqui na esquina e tal, de boa. Diz que o cara encostou nele e falou assim: Meu, e esse negócio das câmeras aí, o que é isso aí? Aí o cara falou assim: Ah, meu, o cara tá fazendo os corre aí, entraram na casa dele, tá se garantindo e tal, né? Mas, cara, eu fiquei pensando, olha o impacto, né? Então, o menino só quer fumar uma maconha sentado no cantinho ali. Olha só, meter uma câmera na vida do cara. Então, assim, é uma coisa que não é para isso, mas é uma coisa que, de repente, acontece alguma coisa, né? Eu passei, todos os meus vizinhos aqui, eles entram, eles pegam as câmeras da rua, então, para todo mundo foi bom. Só que, por outro lado, você tem esse lado
do cara que não é traficante, ele só quer ficar na dele ali, e ele fala, porra, agora estão me filmando. Eu tenho que achar um lugar agora para fugir das câmeras. Então, é um agente complicador. Agora todos os vizinhos vão saber que ele fuma, né? Talvez ele estava ali no contexto fazer aqui escondido, né? Agora não, o vizinho sabe que ele fuma, né? Tem acesso à Não, mas eu informação. acho que Vai o medo do virar cara fofoca é um. da vizinhança. Não, o medo do cara é polícia, né? Enfim. Mas é isso, né? A gente vai. O estado de coisas vai nos contaminando, né? A gente vai se contaminando com isso. Então, enfim, você Ele, fica se ele fala, defendendo. ele fala na realidade que nós demos um cheque em branco, inclusive, para que isso acontecesse. Então, nós demos um cheque em branco e falamos, olha, agora a solução está aí. Então, para todo o mal que tem uma câmera te olhando lá. Tem uma câmera te olhando e aí essa câmera vai te proteger. A segunda lógica que ele coloca é a lógica da mídia, né? Que a mídia, isso aí ele coloca na página 56 na 57, quando ele fala que a mídia, ela se esbanja com a violência. Então, eu estava pensando nisso, e até vou ler a trecho aqui, mas aí eu faço comentário. A segunda lógica que contribui para a atual explosão de violência deriva no casamento de seu caráter espetacular com sua indústria midiática de ponta, sedenta por lucros e por ponto nas pesquisas. Imagens e histórias de violência estão sempre os produtos mais vendidos por essa indústria. Quanto mais cruéis, violentos e sinistros, melhor. Não admira que os gerentes da mídia adorem servi-lo da mesma forma que os gerentes da cafeterias anunciam o café que serve, fresco e quente. O que eu estava pensando? Um dia, eu estava numa tarde aqui em casa, tarde que não estava fazendo nada, e eu comecei a ir na TV aberta. Cara, a tarde na TV aberta é só programa de violência. Não tem outro programa que ou é fofoca ou é violência. Então, assim, o cara fica pegando aquela imagem, nossa, mas aconteceu, agora ele foi lá, aí pega a imagem do cara falando, aí vai lá falar com o outro e tal. Então, essa espetacularização da violência é uma coisa incrível. E como essa indústria vai crescer? Eu penso o seguinte: o dia que acabar a pobreza e acabar a violência, eu quero saber o que esses caras vão fazer nesses programas, porque não vai existir. Porque o cara fica procurando uma imagenzinha lá, e tem um monte de câmera. Olha, tem uma câmera lá, acharam a câmera. O cara caiu, tropeçou, bateu no carro. É uma espetacularização impressionante. E tem Impressionante. uma distorção. Tem E a distorção um, é enorme, né? tem um pesquisador da psicologia social, o Pedrinho Guareschi, ele tem um estudo sobre mídias, ele estuda mídias, e um dos trabalhos dele, mostra uma relação assim. Quantas coisas acontecem, por exemplo, no Brasil? De tudo que aconteceu hoje no Brasil, ô Bruna, é, liga a câmera aí para a gente fazer uma foto aqui para colocar na capa do CD, do DVD. Pode ser? Aí, vamos Tudo esperar, bem? Michi. Tudo Tô no bom? ar livre aqui na minha varanda também, não tô igual a você na praia, Ô, Michele, nesse liga aí para a quintal gente fazer. bonito. Eita. Diga, Cacau, Liga a câmera aí para a gente pegar uma foto com a Bruna. com a Bruna, para a Bruna sair na capa do DVD também. Olha lá, prepara aí, hein, que lá vai. Tá. Pronto. Cacau, um fato importante aconteceu hoje, hein? Obrigada, viu, Alisson, pela partilha. Desculpa. Viu? Um fato importante aconteceu hoje, Cacau. Oi. Cacau, Bruna e Michele. Vocês nem perceberam, hoje nós estamos 50 ou 50. 50% do gênero masculino e 50% do gênero feminino. Nossa, Olha, é mesmo. Olha, Nem porque eu havia vou te percebido falar, viu? isso, hein? Caramba! olha. Isso já foi pauta de um encontro, viu, Michele? Um É. encontro que só tinha homens e nós falamos assim, gente, alguma coisa está acontecendo. Nosso papo não está atraindo as meninas. Nós precisamos ver o que essas meninas querem falar.
porque elas não estão vindo. E aí, da espetacularização aí da mídia, a gente passa aí para as pessoas, né? Ele Eu posso fala só na falar parte, uma coisinha antes, claro, pra gente mudar de é, tópico, né? Que você estava falando dessa questão, né? Que quando a violência vai acabar, não vai acabar no sentido de que não existe um projeto, né, para diminuição dessa violência, porque também ela é um mercado. Que você estava falando, eu estava Sim, lembrando do seu outro relato em relação ao seguro. Foi o pneu, mas poderia ter sido o roubo do carro. E a gente paga seguro meses, o ano todo, para quê? Para a gente ter essa precaução de que se for roubado, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter um respaldo. Tá, mas se acabarem os roubos de carro, a gente não precisa pagar o seguro todo ano. A gente só paga muito mais por conta do medo do roubo, né? Porque a sim, batida, às vezes, a gente resolve, a gente dá um jeito, deixa pra lá, né? Agora, o roubo não, a gente quer se precaver do roubo, porque eu pago, 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 e se roubarem, eu quero ter de volta, né? E aí acaba com esse mercado, né? Aí acabaria acabaria com o mercado das câmeras de segurança. A Cacau não precisaria comprar câmera de segurança. Então, a empresa que sim. vende câmeras já teria uma diminuição no mercado, né? A empresa de seguro teria uma diminuição no mercado. Então, fatalmente, isso gera, né? Isso gera mercado para essas empresas. Então, quando a gente fala da Seria mídia, também interessante, esses seria, canais da tarde, tem um canal que só passa isso, né? De violência, aqueles que aquela violência é, todo dia, o que você acabou de ler a parte do texto, né? Que é no momento, é na hora, quer mostrar a coisa ali no ato, perdeu até o respeito em relação àquela pessoa que está sendo exposta, né? Os atos de violência. Parece aqueles jogos de videogame, né? O sangue escorrendo, né? Na tela praticamente, né? é, É. Por quê? Porque as pessoas assistem, as pessoas consomem isso. E aí isso também é, gera um medo, né? A pessoa tem medo da violência, por quê? Porque ela fica assistindo esse programa o dia inteiro e fica com medo, né? Também viajei para Minas nas férias e um relato de um senhor falou assim: minha mulher não quer mais voltar para São Paulo. Porque eu fico assistindo aqueles programas de violência, então ela não quer mais voltar porque é muito violento aí. Eu falei assim, como se São Paulo fosse só isso, sabe? Não que não seja violento. sim. Comparado à cidadezinha que eu tava, não tem nem comparação. Mas é isso, a gente tem esse mercado da mídia que quer mostrar isso, que quer vender isso, porque as pessoas consomem, né? E é É. triste, mas Seria até interessante ver quem são os patrocinadores desse programa. Será que sim. tem algum patrocinador ligado à indústria da segurança? Pode ser que sim. E deixa eu retomar o que eu estava falando do Pedrinho Guareschi. Então é o seguinte: a violência. Ó, quantas coisas acontecem em São Paulo hoje? De todos esses acontecimentos, qual o percentual de coisas que são violentas? Teve coisas que são legais, aconteceram que são bacanas, que são dignas de um registro interessante e tal? Tem. Só que tem alguém lá na televisão que seleciona esses dados. Qual que nós vamos passar? Então, o Pedrinho Guareschi, ele mostrava lá nesse texto dele como as agências internacionais de notícias atuam. Então, você pega lá as notícias que aconteceram no Brasil, tá? De tudo que aconteceu, o que eles selecionaram? Esse selecionamento já distorce a realidade, porque ele não é fidedigno ao todo do que aconteceu. Ele superdimensiona certos elementos e sub outros, desaparece, invisibiliza com outros. A agência de notícias, ela vai fazer uma nova seleção. Então, daquilo que se disse no jornal, ou seja, aquilo que foi selecionado por um jornal, a agência de notícia vai fazer uma nova seleção. Então, isso tem a ver, por exemplo, com a imagem internacional de um país. Então, o que se fala de um país é aquilo que foi veiculado pelas agências internacionais, que selecionam aquilo que já foi selecionado pelas empresas de comunicação. Então, você tem uma distorção absurda
da relação entre os acontecimentos noticiados e o que aconteceu naquele dia. Veja hoje, né? Você liga a televisão, aí só estão falando da eleição da Venezuela. Eu fico impressionado com isso. Quantos países no mundo, quantas eleições no mundo, só se fala da Venezuela. É uma coisa, parece que nós estamos falando da eleição. E o curioso, né? As últimas eleições, não é só a última, não. As últimas eleições americanas foram um lixo. Aquela do Al Gore, que o Al Gore perdeu por votos mínimos para o Bush, e o Al Gore desistiu de recorrer do não sei o quê. Cara, República das Bananas. Aí você fica essa coisa, se bota a questão da Venezuela. Gente, teve eleição na Colômbia, teve eleição no Equador. Que notícias a gente ouviu daqui? Que cobertura houve dessas eleições? Da Argentina, sim, porque a da Argentina tinha um interesse ideológico aqui também pelas potências econômicas, né? Que atuam aqui no Brasil, né? Então é interessante a gente pensar nisso também, né? Que essa coisa dos programas da tarde, as pessoas que assistem aquilo, elas têm medo de sair na rua, né? Porque acha que aquilo está na rua, está na quadra da casa dela, né? Vamos lá. É isso que o Bauman vai chamar de mal líquido. Então, as indústrias, elas vão fazendo isso. E aí ele passa para outra parte que ele vai falar do sujeito. E aí nós vamos, de novo, fazer um parâmetro dos programas e o sujeito. Aqueles que buscam a fama podem estar seguros de que nossa sociedade, predisposta pelo mal líquido e famosa pela falta de hospitalidade para as pessoas boas e decentes, tem uma receptividade sem precedentes. Então, vejam só vocês. De novo, voltando aos programas. Nós pegamos esses programas de reality. Quando os caras estão bem lá, todo mundo se deu bem, todo mundo tá legal, os caras criam uma dinâmica para colocar todo mundo de novo em guerra. Colocar todo mundo em guerra, para criar um mal ali mesmo. Então, assim, tá todo mundo bem? Não tá bem. Temos que criar um mal ali o tempo todo, criar discórdia, e quem for que discorda mais, for o mais discordante, o mais chato, esse daí tá à frente do processo. Tanto é que as pessoas que têm um pouco mais de solidariedade não conseguem se manter nesse local. É o caso lá do Thiago Abravanel, que ele saiu do programa, ele falou, não aguento, isso não é para mim. Porque o tempo todo que ele tentava conversar com a pessoa, vinha uma dinâmica que ele tinha que destruir a pessoa. Então, é uma coisa assim que é a indústria midiática trabalhando para reforçar esse mal mesmo. Tem um mal aí entre nós e nós temos que... E para esse mal tem as câmeras, e para esse mal tem os programas, e para esse mal tem a segurança, e para esse mal tem o seguro, que a Michelle bem colocou, tem o seguro que a gente precisa estar seguro, e aí vai indo, entendeu? Então aí ele, para completar isso, ele falou, já passou da hora de perceber que o atual aumento de volume e alcance da violência precisa ser vista contra um panorama de imensa produção de miséria humana, humilhação, negação de perspectiva de vida, juntamente com a dignidade humana, e sua consequência mais do que esperada, uma impetuosa paixão por vingança. Então, assim, na medida que a gente não tem igualdade social, na medida que cada vez é mais tirado os direitos das pessoas, eu vou para a vingança mesmo. E aí a mídia tem um grande papel nisso. Olha só, você só vai conseguir pelo meio de vingança. Então, você seja melhor que o outro. Até eu estava vendo esses dias aí um programa também aqui, o Salva Paris, né? Os caras tentando colocar na cabeça lá do skatista que ele deveria torcer para que a outra caísse. Olha só. E na cabeça dos skatistas, pode ser que para frente, como o cara ficar reforçando toda hora essa mensagem, eles uma hora falam, puto, o cara tem que cair. E aí ele falava toda hora, não, a nossa ideologia não é essa. A gente tenta fazer o melhor de nós. Não é para torcer, a gente torce para que o outro faça uma grande manobra, para que nós possamos fazer outra manobra. Não é torcer para o outro cair. Aí o outro reforçava, nossa, mas como eu torci para aquela japonesa cair? Mas como eu torci, cara? Né? Mas vê, Alisson, mas isso tem a ver com uma discussão que eu faço na disciplina de manifestação cultural esportiva, que é as consequências do processo de esportivização. O skate, o surf, enquanto uma prática corporal, porra, vamos lá, uau, puta, olha o que o cara fez, porra, cara, você foi demais. Esportivizou, agora sou eu contra ele.
Então, uma coisa é a prática corporal, é a dança, se não está valendo nada. É a dança pela dança. É a dança pelo prazer. Puta, olha o que aquele cara fez, meu, puta merda. Pô, quero fazer igual, vou lá, meu, porra, falo pro cara, porra, você foi demais. Agora, se eu tô competindo contra ele, pronto, já é outra coisa. Eu já nem posso manifestar que eu gosto daquele cara, porque você já vai passar por fraco. Esse cara é um fraco. Isso aí não tem futuro. Ô, Mas a Cacau, mas sociedade. Oi, pode ai, falar. desculpa. Mas acho que você entra agora nesse ponto que o Alisson colocou, né? Que é cultural. A sociedade está se colocando Sim, nesse contexto, né? De isso, competitividade. Eu exatamente. preciso derrubar o É, outro. Para eu ser melhor, eu é. tenho que. Eu só sou melhor se o outro for ruim, né? Que é o Eu não que preciso melhorar. Se o Isso, outro piorar, já tá bom. isso. Né? Você vê, Eu tenho se eu que não me desestabilizar engano, o outro para eu ser melhor. se eu Nossa, não me nossa engano, Nossa matéria, nossa área de formação, ela tem uma grande influência sobre isso, né? Nós temos uma grande sim, influência de fazer esse tipo de coisa, né? Nós reforçamos muito na cabeça do outro, né? Esse tipo de coisa. E, ao contrário, fazemos pouco sobre isso. Pô, que não é legal a gente torcer pro outro, mas é legal a gente tentar fazer o melhor de nós. Pô, se aquele fez isso, o skate, talvez, é que nem eu tô falando, talvez daqui a alguns anos a gente não escute mais eles falando sobre isso. Essas manifestações que estavam fora do circuito olímpico. Por exemplo, entrou o break dance agora. Pô, era uma manifestação que o cara tava lá fazendo melhor e deitava e rolava e girava. Agora, pô, eu vou ter que girar, vou ter que rolar, bater palma e vou lá, vou tirar sarro dele e vou tentar fazer o meu melhor. Talvez agora, com a questão que tudo tem que virar competição, eu não torça mais pro cara. Talvez eu torça pro cara ter travar a coluna dele a hora que ele tá girando no chão, para que eu possa ganhar, né? Então, nós temos muita influência sobre isso, né? E Mavê, tomara que talvez pode ter sido. você usou uma expressão que também tá ligado a isso aí. Eu fui lá e tirei uma do cara. Por que eu tenho que tirar uma do cara? Por que Mas, que eu preciso? Por que que o cara dançou? Eu dancei melhor, eu preciso tripudiar. Eu não mas, nos, preciso tripudiar. mas no break dance é normal eles tirarem um sarro um do outro quando tá dançando. Mas- É sim, normal. mas é normal por causa dessa cultura. Não, quando eles não estão em competição, é normal eles Eu tirarem sarro. sei, eu sei. Agora Então, vai ser diferente. Esse tirar sarro ele já vai mudar a característica. Ele muda a sim. característica. Ele muda a característica porque eu quero que o outro perca, eu não quero que o outro eu faça melhor do que ele fez. Eu quero que ele se dê mal, talvez trave a coluna dele para que eu possa, que essa Mas o que eu, olimpização, né, mas o que do eu estou esporte. dizendo é que essa expressão de eu vou tirar um sarro e tal, ela já está contaminada por uma cultura que necessariamente eu preciso menosprezar o outro. Eu sempre digo nessa disciplina, e você, Alisson, você deve se lembrar que o seu TCC foi ligado ao esporte. Foi essa Sim. discussão, né, sobre o esporte como uma ferramenta educacional. Será que o esporte educa? Se não me engano, era assim, tinha até uma pergunta, né? Será que o esporte educa? Porque você estava ali ao longo da sua dissertação ali do TCC, você estava questionando o esporte como um elemento formador, né, educador, você estava problematizando um monte de coisas. E uma das coisas que eu problematizo nas minhas aulas de manifestação cultural esportiva é o saber ganhar. Porque, para mim, ganhar e tripudiar é não saber ganhar. Para mim, o cara que tripudia, ele não sabe ganhar. Porra, o cara que ganhou, ele tem que ser magnânimo. Pô, e não, eu vou zoar os caras porque eu ganhei. Cara, eu sempre odiei isso na escola, na minha vida, eu sempre achei isso muito chato. Eu nunca saio tripudiando aquele que perde, porque eu acho que o cara que perdeu, ele já tá tão puto da vida de ter perdido, que ele não precisa de ninguém ficar tripudiando para ele, para ele ficar mais puto ainda. Então, mas você vê, e isso é um comportamento que já está introjetado. Então, o tirar sarro de alguém, você vê todo programa jornalista de jornalismo esportivo, os caras falam assim: não, o bom do futebol é você tirar um sarro no dia seguinte. Eu não sei por quê.
Para mim, o que eu gosto do esporte é de ver a coisa bonita, de ver o negócio legal. Quero que o meu time ganhe, quero que a minha seleção ganhe, claro. Mas eu não vou ficar tirando sarro do outro. Para mim, isso não me torna maior, mas isso se torna maior. Eu estou lendo um livro que eu não terminei, até está aqui, mas não está aqui comigo agora, que eu vou usar na disciplina de Direitos Humanos, Identidade, Cultura e Identidade, a história de é um árabe. Ele é oriundo de um país árabe, vive nos Estados Unidos e está discutindo os problemas da identidade. Eu não lembro o nome do cara agora. E é muito interessante. Tem uma coisa que ele fala sobre os problemas do racismo. Por que que os trabalhadores brancos, por que que eles se detêm ainda em defender o racismo? E ele traz elementos interessantes, como, por exemplo, a ideia de que, pelo menos, eu sou melhor do que esses aqui. Eu sou uma bosta, sou trabalhador, mas pelo menos eu sou branco. Ou seja, eu me distingo, porque nesse livro, a problemática da identidade não é isso, não é bem, mas é mais ou menos isso. Ele fala da construção da branquitude, de como a ideia de branquitude foi constituída, porque não existia. Então ele fala dos irlandeses, por exemplo, que os irlandeses eram cidadãos de segunda classe no Reino Unido. Quando eles vão para os Estados Unidos, eles ganham um status ali, porque é uma luta entre os colonizadores e os indígenas que vão sendo assassinados, né? Mas os negros que estão chegando. E os irlandeses, que eram pessoas de segunda classe no Reino Unido, eles chegam, se identificam com os negros, porque como a gente de segunda classe, está aqui o nosso parceiro. E precisou um investimento, e ele vai trazendo no livro dados sobre isso, investimento para trazer o irlandês para o nosso lado. Então, é quando se instaura a ideia de branquitude. A branquitude como elemento definidor de quem é o quê, né? De quem é quem no jogo, né? No cenário político, que é uma discussão bem interessante. Por que eu comecei a falar isso? Por um monte de coisa, porque nós estamos falando da questão das Olimpíadas, da questão dos esportes urbanos terem. Eu vou acrescentar uma coisa aqui, que ele fala da lavagem cerebral. Né? O Qual página? Bauman fala ali. Na página 58, Eu já estou indo para 59, ela. ele fala da lavagem cerebral. E ele cita o maoísmo, o taoísmo e o maoísmo. Acho engraçado, ele não cita o liberalismo, enfim, ele enxerga diferente, porque ele está olhando apenas para uma certa opressão ideológica. Porque o liberalismo, ele passa como uma coisa fluida, ele não é identificado como uma ideologia castradora, né? Ele é visto como uma ideologia que, ao contrário, da liberdade. Né? O liberalismo passa como uma ideia de uma ideologia da liberdade. E eles estão olhando lá, como você falou lá no começo, né? Eles estão olhando para a Rússia, estão fazendo críticas lá ao Putin, eles falam de. Só que depois eles entram para falar do neoliberalismo lá na Lituânia, nos países dos Balcãs, né? Como que esses países foram se reerguendo e eles ficam na Lituânia ali. Eu não sabia por que eles se localizaram na Lituânia, mas é porque um dos autores é de lá, né? E ele fala da lavagem cerebral. Então, eu acho que essa ideia do esporte, de eu ter que tirar um sarro do outro, agora eu lembrei do que eu estava falando, da conexão. Então, a ideia de que eu preciso tirar um sarro do outro, eu preciso inferiorizar o outro, também está nesse campo, dessa construção da subjetividade, de tal forma que eu me sinto obrigado, eu preciso fazer isso. Né? A construção da subjetividade, essa estrutura social, essa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, cara, é um negócio muito poderoso. Então, quer comentar alguma coisa, Michele? A Bruna saiu? Saiu. Ela falou que tinha que sair. Ela colocou no chat. Tá.
E aí, para a gente só encerrar essa parte aí, é, ele vai dizer o seguinte, na própria página 58, hoje em muitas partes reclama-se maior segurança, mas enquanto não eliminarem a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade entre os vários povos, será impossível desarraigar essa violência. Então, é que cria-se a violência, mas não adianta. Tem um meme do Batman batendo lá no pinguim, né? Pau, 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 não sei se vocês já viram, dando uns socos no pinguim, não, no, Robin, não é? no, Coringa. no Coringa. Aí o Coringa fala: você dá um soquinho ali, você ajuda um aqui, você acha que isso vai resolver? Aí ele fala: ué, eu ajudo, eu dou milhões de empregos. Emprego, você dá um emprego que as pessoas são super exploradas, com salário baixo. Você acha que você vai resolver dando um soquinho, dando um emprego e quando chegar no final do ano fazendo aquelas festas de que vai ajudar as pessoas? Isso não vai resolver. Então é um pouco disso, né? Assim, fica colocando, mas enquanto nós não resolvermos isso, essa desigualdade, nós não vamos conseguir resolver os problemas da violência, nem das coisas que acontecem, que a gente acha que simplesmente colocando alguns impedimentos vamos conseguir. Não vamos. E isso ele aponta no livro o tempo todo, tá? No próximo tópico, vocês Ô, querem parar Alisson, para a gente continuar? então, eu ia sugerir isso, ó. Nós não vamos conseguir terminar, porque realmente Não, o texto é grande e tal. Então, a gente podia parar agora, que deu 5 horas, podia parar agora e continuar no próximo encontro nosso. se vocês não tiver, só para vocês saberem aqui. Eu tô eu tô no slide 14. Não, desculpa. Tô no slide 14 e são 23 slides. Então, realmente não dá para terminar hoje. Beleza. Não sei se eu enrolei Vamos fazer demais. O isso? que você acha, Michele? Por mim pode ser. Então Eu vamos. estou acompanhando aqui pelo PDF. Quando você fala as páginas, eu vou lá no PDF. Não, tá ótimo. Então, eu estou vendo que falta ainda uma parte. No meu livro, nesse do PDF, não tem páginas, né? Por isso que eu. Então, se vocês Então, estão falando que falta muito, eu estou confiante. só repetindo para vocês, eu estou no slide 14 e eu fiz 23 slides. Então, estou longe do final aqui. Tá bom. Tá legal. Eu anotei aqui, eu tenho quase 10 páginas de anotação. Anotação. A gente continua É, no próximo. sim. Tá Vamos bom? marcar aqui. Bom, sábado, ó, tem 7 de setembro, 14 de setembro. 7 de 7 de setembro é setembro feriado. é feriado, mas é sábado. Não É vai acontecer sábado. nada. É. Acho que é melhor 14, né? 14? Beleza. Então, fechamos em 14 de setembro o próximo encontro. É que eu acho Beleza? que o pessoal também deve estar repondo da greve, né? Os colegas também devem estar repondo da greve, né? Por isso que não estão conseguindo entrar, né? Tem gente que está Pode ser. repondo, né? Dia 10 tem reposição para todo mundo. É. Tá bom? Então, nós continuamos. Só para terminar esse outro que nós estávamos aqui estou no slide 15, na realidade. Anota aí para mim, para não esquecer também, eu vou anotar Ah, aqui. Tá? Só para colocar o trecho do Gadiano lá, que ele coloca quando ele pega um menino que estava cheirando cola num farol e pergunta, né? E o menino responde para ele que era o único momento que ele conseguia fugir daquela realidade e ir para uma outra realidade, para um sonho. Então, um pouco disso aí que a gente tem vivido e o Bauman toca muito nisso, muito, o tempo todo. Tá bom? Só para a gente concluir hoje o de hoje. Espero que não tenha sido cansativo. legal. Foi não, Não, foi bom, foi bem muito bom, gostoso. muito bom. Muito bom, gostoso, deu para a gente viajar. É isso aí. Legal, então, gente. Então, vou desligar aqui. Obrigado, Bom final de Michele, Obrigada. semana. obrigado. Bom final de Boa semana. semana, valeu, obrigado, viu? Valeu. Obrigada. Ô, Cacau, deixa eu E- falar só um segundo com você. Vou desligar. Encerra aí a Então sua tá. gravação. Tchau.